canal da gente. A gente curte você. Essencial HB, um oferecimento Império das Tintas. Essencial HB, mais uma vez presente aqui no canal 15, o canal da gente, o nosso site no rodapé do seu vídeo e também o e-mail para que você possa interagir conosco, dando a sua opinião acerca do que você já assistiu e do que você quer ver aqui na nossa emissora. Através também do e-mail, você pode dar a sua opinião sobre os temas abordados. Muito obrigado às marcas, aos produtos que são mencionados durante o programa. E dessa maneira você também pode fazer parte. É só você ligar no telefone que está aqui e perguntar de que maneira que a sua marca, o seu produto, pode fazer parte do Essencial HB. O nosso programa de hoje leva até você o tema consumismo. É um problema? É uma solução? Ou é apenas um assunto? Ninguém melhor do que 3 convidados, como sempre, para abordar de maneira, cada um com a sua ótica específica, do que se trata o consumismo. Sejam bem-vindos. E sejam bem-vindos vocês também, Patrícia Manina, jornalista, minha grande amiga, professora da Exanc, da área de comportamento do consumidor. Comportamento do consumidor. Seja bem-vinda, Patrícia. Obrigada, Carlos. É um prazer. Muito obrigado. O Renan Virfel, que é economista, tem como falar de consumismo sem falar de como guardar dinheiro, né? Com certeza. As pessoas têm que ter a consciência e saber como lidar com o dinheiro, pensando sempre no futuro, no presente, mas com os olhos no futuro. Seja bem-vindo, Renan. Obrigado. E o psicólogo Leonardo Abrão. Tudo bem, Leonardo? Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade, Rubinei. Bom, vamos partir então dessa questão do consumismo, de que desde quando a gente nasceu até nos dias de hoje, até quando a gente for morrer, a gente usa o consumismo de uma maneira necessária e às vezes de maneira consumista, como a palavra até de um jeito pejorativo nos obriga a dizer, né? Vocês se consideram uns consumistas normais ou anormais? Patrícia. Bom, eu para contradizer a maioria das mulheres, eu consumo bem pouco. Aliás, eu costumo falar assim que eu, apesar de ter esse estigma de você pensar, é mulher, então consome muito, eu sou uma pessoa que restringe bastante o consumo de uma série de coisas. É lógico assim, que se eu quero, tenho um desejo por aquilo, tenho vontade, consigo pagar por aquilo e vejo que o custo-benefício vai ser legal, eu consumo. Mas eu preciso sentir que eu preciso da coisa. E eu não sou uma pessoa que acha que preciso de muitas coisas. Então, se você me vê, por exemplo, dentro de uma loja de roupas, eu fui lá porque eu preciso comprar alguma coisa específica. Se de repente eu até encontrar uma outra coisa que me agrade, eu até posso comprar essa outra coisa, mas raramente eu entro num lugar sem ter um objetivo dentro dele, Patrícia, o que não é um comportamento muito comum. Exatamente. Não você colocou aí como o gênero feminino sendo estigmatizado, né? Uhum. É porque o pensamento clássico é, mulher faz compra demais, mulher tem que fazer compra demais. Por quê? A mulher não compra só para ela. A mulher compra para ela compra para casa, ela compra para o marido, para os filhos, para o cachorro. Então, ela que é a responsável por levar uma série de produtos para dentro de casa. Então, até essa coisa de que a mulher se sente muito bem no ambiente de compras e que o homem não gosta de comprar, que o homem tem aversão e a mulher gasta demais, isso é um pensamento que é formado não só por esse comportamento de que é ela que leva os produtos para dentro da casa na maioria das vezes, porque os homens de hoje já compram mais do que compravam antes, e produtos diversos, mas também porque todo o marketing do ambiente é voltado para a mulher. Então ela se sente bem quando ela chega lá, ao contrário do homem, que tem uma série de características exatamente da maneira como foi feito o espaço, que esse homem olha e rejeita. Ele não se sente bem lá dentro, então ele só entra
se for extremamente necessário. Eu vou querer saber de você os perfis que devem ser inúmeros. inúmeros. É ótimo, né? é ótimo. Renan, e você? Como é o seu consumo? Eu acredito que eu me enquadro num tipo de pessoa que... Não o economista. Eu estou falando da pessoa. Não, eu não sou muito reservado. Eu acho que, até por trabalhar com isso, lidar com dinheiro, com crédito, eu acredito que eu sou um consumista de coisas boas. Eu gosto de comprar coisas boas, de planejar, de saber utilizar o dinheiro da melhor forma possível para que ele consiga, mesmo com a minha renda, sabendo lidar com o dinheiro, aumentar a minha condição de compra e aí comprar coisas boas. Aquele ditado, poucas coisas, mas todas de qualidade? Eu penso assim, eu penso que... E você acha que você adquiriu essa capacidade ou você já era imbuído disso? Eu acho que é muito uma cultura familiar, eu lembro muito assim, acho do meu pai, família trazendo isso. E aí após meu crescimento, desenvolvimento, estudei nessa área, sou economista, eu acho que é a questão da pessoa saber lidar com o dinheiro. Unir uma coisa com a outra. O berço, a criação, com a sua aptidão para a sua profissão. Vai ter a capacidade de saber lidar e como investir, como consumir de uma maneira assim, racional, sem se perder, sem gastar além do que pode. Olha, eu estou falando com as pessoas físicas aqui, hein, telespectador. Os profissionais ainda não apareceram. Leonardo, e você? Como é o seu consumo? Bom, o Leonardo, né, pessoa Leonardo, física, pessoa. Então bastante assim, de forma bem tranquila, a minha relação com o consumo é na linha do que a Patrícia iniciou, é a questão da necessidade. Eu geralmente compro algo quando necessito e não por nenhuma outra questão. Eu não, fazendo aqui uma análise, uma autoanálise, eu não me vejo nem me lembro de estar comprando algo que realmente eu não necessite. E quando eu falo em necessidade, basicamente as necessidades quase que primárias mesmo. Eu não tenho o costume de ornar casa, ou estar ornando carro, ou ornando guarda-roupa. Não, é mais simples, direto, o necessário, nesse sentido. Bom, eu não vou deixar o telespectador sem saber como eu sou, né? Eu consigo me encontrar num pouquinho de cada um de vocês. Porque eu me lembro, na questão do berço, Renan, de que essa frase, Patrícia, bate muito na minha cabeça. A questão da criação. O meu pai falava, não dê o passo maior que a perna. Isso eu aprendi muito e trouxe para a minha vida. Aquilo que eu posso comprar, eu compro. O que eu não posso, eu não compro. É simples assim. Né? Agora, a questão do supérfluo, ele acaba me dando um certo arrependimento. Então, no passado, quando eu comprava o supérfluo, eu me reeducava. Hoje, se tem que entrar alguma coisa, eu faço questão que tem que sair outra. Uma troca. É uma troca. Ao passo que, na criação, eu quero agora o psicólogo. Uma família ensina todos os seus filhos da mesma maneira, mas nem todos aprendem igual. Porque as pessoas, elas desenvolvem os seus comportamentos e a maneira como elas se portam, né, perante a vida e perante a sociedade, a partir também da educação familiar, mas não somente da educação familiar. Existe a educação, de uma maneira geral, social. O que a pessoa aprende na escola, o que a pessoa aprende perante a mídia, o que a pessoa aprende nas ruas. Né? Nós somos seres que absorvemos informações do mundo que nos cerca. Por mais que uma dupla de filhos esteja submetida aos mesmos pais, mas não estão submetidos às mesmas experiências com os pais. Às vezes, uma pessoa tem uma experiência diferente com a mãe, que é diferente com o pai, diferente, né, com o irmão. E são indivíduos. São indivíduos e que vivem experiências diferenciadas. Né? Quantos casos você vê gêmeos, às vezes eles têm até a aparência idêntica e a personalidade faz com que eles sejam pessoas diferentes. Então você vai reagir de forma diferente também no consumo, né? Eu não conheço ninguém assim, por exemplo, não é nem uma questão de conhecer, mas coerentemente você compra alguma coisa ou quando você se identifica com ela ou quando você quer ser identificado com aquela coisa. Né? Você não compra uma coisa para você parecer mais desinteressante, mais feio, né? Você compra uma coisa para ser, que tem coerência com a imagem que você tem de você ou que você quer que as pessoas tenham. Aí o que acontece é que se surta no meio disso também, às vezes querendo aparentar muita coisa do que não se é, né? Mas eu acho que consumo,
E tem muito a ver com essa coisa da personalidade também, né? E o processo de formação da personalidade, ele é diferente para cada uma das pessoas, mesmo que as pessoas estejam submetidas à mesma criação. Por exemplo, família. Né? Eu vou querer saber de vocês da origem do consumo, mas quando a gente fala em consumo, Renan, a gente lembra muito dessa imagem do porquinho, né? Do cofrinho que a gente vai colocando a moedinha ali. Essa ligação é uma ligação que tem um simbolismo muito grande, mas não deixa de ser um aprendizado também de suma importância, né? Claro. Esse exemplo que tu trouxe, ele leva para o lado da poupança, né? Que é o passo anterior ao consumo. Ao consumir, né? Porque a pessoa, falando agora de economias mesmo, pensando na economia, ela deveria primeiro poupar para depois consumir, gastar esse dinheiro. E esse é o melhor caminho para as pessoas não terem problemas lá na frente, que muitas pessoas acabam se perdendo nas contas com essas opções que hoje a gente tem no mercado. A economia brasileira hoje proporciona a gente um cenário mais estável, sem aquela inflação que tinha alguns anos atrás, oportunidades de crédito, de parcelamentos hoje, que acabam fazendo ela está querendo reaparecer, né, Renan? Diga-se de passagem. Mas ainda está controlado, bem longe do que já foi. E tudo isso mexe com as pessoas, com aquele querer gastar, porque existem as oportunidades aí postas na mesa. E as pessoas deveriam ter essa noção, agora trazendo aquele exemplo que tu trouxe do porquinho, que deveria primeiro poupar, primeiro ter o recurso assegurado para depois ir lá e consumir. Porque eu acho que isso traria uma condição das pessoas às vezes não se perderem tanto no consumo, porque elas gastariam em cima daquilo que elas conseguiram poupar antes, que elas têm realmente condição. E hoje as oportunidades nos levam São tentadoras. Muitas tentações. É verdade. Que acabam fazendo as pessoas se Eu vou chamar o primeiro break comercial, mas eu quero deixar no ar para a Patrícia e para o Léo essa relação sobre a origem do consumo, que o economista acabou de dizer que a economia, a poupança, ela veio antes. Quem nasceu primeiro? O consumo ou a economia? A poupança ou a vontade de gastar? Eu deixo para você também essa curiosidade, mas no próximo bloco a gente desenvolve o raciocínio. E eu quero que você consuma os serviços de Dark Center Shopping, porque eu estou lá há mais de 15 anos e tenho certeza que você vai adorar. Serviços de qualidade. Eu volto em instantes. Promoção Cores da Sorte Império das Tintas. A cada R$150 em compras, você recebe um cupom e pode ganhar um carro zero. E o seu pintor, uma moto. Tem gente que não vai parar de pensar nisso. Império das Tintas. As cores da sua vida. Espera aí, não é carona aí. Parabéns pra você nesta data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Uberlândia, 125 anos. Em cada canto, um presente pra cidade. Confira todas as obras no site. Prefeitura de Uberlândia, uma cidade educadora. De volta com você no segundo bloco do programa de hoje. O nosso assunto é consumismo e a revista nova desse mês traz várias informações para você, não só acerca de moda, mas de muitos assuntos. A nova de agosto, na banca mais próxima da sua casa, ou na agência Itacolomi, que fica na esquina da Afonso Pena com a Goiás. Essa é a minha dica de revista. Essa aqui é a Editora Abril, Cosmopolitan, para você. Bom, eu havia deixado, então, sobre a questão da origem do consumo, a origem da poupança, né?
o ovo e a galinha aí? Vai ficar nessa história? Vinei, eu acho que nós devemos trazer para a discussão a linha de raciocínio da sociologia. Apesar de psicólogos, os psicólogos têm, durante o processo de formação, uma grande carga teórica, né, da sociologia. Nós também, né, Patrícia? Quem é de comunicação sabe. Então, fica legal a gente trazer essa discussão, por quê? Porque se nós pegarmos aí o Karl Marx, que é um dos grandes pensadores, né, aí do século XIX, e é um dos maiores analistas da sociedade capitalista. E a partir da linha de raciocínio do Marx, a gente pode entender que o consumo como fenômeno de sociedade, fenômeno da humanidade, ele nem sempre existiu tal como existe hoje. A relação do homem com o consumo é típica da sociedade capitalista. Porque se você pega, por exemplo, as sociedades tribais ou as sociedades não capitalistas da Idade Média ou antes ainda, né, na história clássica, existia consumo? Sim, as pessoas, existia o comércio, né, tinha a compra e venda de mercadorias. Mas o capitalismo trouxe um novo advento, trouxe o fetiche da mercadoria. Né, trouxe a supervalorização da mercadoria como algo extraordinário na vida do ser humano. E aí você tem um novo patamar de consumo virando consumismo. E também, às vezes, chegando até em transtornos de consumo, que é uma doença psicológica, que é a uniomania. A gente vai falar sobre a questão da doença um pouco mais para frente, mas eu queria que vocês dois abordassem esse antagonismo e, ao mesmo tempo, semelhança que me espanta de ver dois países tão próximos e tão diferentes, que a gente está falando sobre o consumo e a poupança, na vontade de consumir e não poder também, né? Coreia do Sul e Coreia do Norte. É um contraste tão grande, né? Porque você pode ter vontade de consumir e não poder. É um outro impasse, né, Patrícia? É um impasse, mas é uma coisa assim, é interessante como é que a gente, na cabeça da gente, a gente não quer se frustrar, né? Então é muito comum a gente criar alternativas de, por exemplo, se eu não posso ter isso aqui agora, o que me satisfaz enquanto eu não posso ter isso? Então é um mecanismo que a gente cria, é igual um objetivo, por exemplo. Se você não tem um carro, você pega um ônibus e todo dia é aquele atropelo, a quantidade de pessoas e etc. Então você fala, nossa, eu vou juntar dinheiro, ou vou entrar num consórcio e vou comprar uma moto, porque eu já vou ficar livre do ônibus. Aí você compra a moto, aí você está feliz com a moto durante um tempo, mas você faz o quê? Começa a tomar chuva, você começa a queimar o braço, começa a ter que transportar alguma coisa e não ser fácil de